bom dia! No último programa do ano do Fator Agro, vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu neste ano de 2023, dos avanços e também do que retrocedeu na nossa legislação. Um ano marcado pelo aumento no número de invasões de terra, CPI, mas também, após muita luta, o agronegócio tem motivos para comemorar. A exemplo da lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos, que depois de anos, finalmente foi sancionada. E para comentar os principais acontecimentos do ano, nós vamos conversar com o deputado federal eleito pelo Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, que também é produtor rural e integra a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, Berenice. É um prazer estar aqui com você, participando um pouquinho do que aconteceu nesse ano lá em Brasília, né? Nesse programa tão importante para o agronegócio do Brasil inteiro, o Fator Agro, que realmente contribui muito, né? Essa palavra agro contribui muito para o nosso Brasil, na questão econômica, na questão, né, de geração de empregos, desenvolvimento dos municípios e do país. Então, para mim, é com grande alegria estar aqui com você essa manhã. E a gente já abre a nossa retrospectiva, lembrando que desde o primeiro mês deste ano, desde janeiro, o produtor rural já começou em meio aí a um conflito de invasões de terra, né? De janeiro a março, por exemplo, o número de invasões chegava a pelo menos 13 propriedades invadidas. O aumento crescente superou, inclusive, as investidas do MST em gestões anteriores, a exemplo do período do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado, a que o senhor atribui esse aumento crescente de invasões de terra? A mudança de governo? Com certeza, Berenice. A gente viu 4 anos de um governo do presidente Jair Bolsonaro, onde o agro teve paz, o produtor rural teve paz para produzir, com poucas invasões, né? Cerca de 69 invasões durante os 4 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro. E já nos 4 primeiros meses do governo Lula, nessa mudança, né, desse ano, 70 invasões de terra, ou seja, em 4 meses se invadiu mais terra do que em 4 anos do governo Jair Bolsonaro. E nós sabemos, né, sou produtor rural, nós sabemos que o agronegócio, ele por si só já se toca. A gente só não pode, para atrapalhar, um governo para atrapalhar o agronegócio, porque o agronegócio é um grande gerador de riqueza nesse Brasil, Berenice. E quando o produtor, ele perde a paz, né, o direito, as garantias de direito de propriedade rural hoje, o produtor, ele para de produzir, de produzir alimentos, e é o que mais sente na mesa do brasileiro quando o produtor rural entra nessa crise de segurança jurídica. Perfeito. E olha, esse grande número de invasões de terra já desde o primeiro mês de 2023, desde janeiro, isso resultou numa reação por parte do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados, que no mês de abril instalou a CPI do MST. Inclusive, deputado, o senhor integrou essa importante comissão e a gente lembra aqui que o senhor foi autor de importantes requerimentos que convocavam, por exemplo, os principais líderes desses movimentos invasores. João Pedro Stedley, também José Rainha, e o próprio João Paulo Rodrigues, que também era um dos coordenadores do MST. O diretor da PRF também foi motivo de convocação, porém, esse requerimento não deu tempo de ser aprovado, ele não chegou a depor. Mas eu quero saber quais são as suas perspectivas diante dessa CPI. Acredita que tenha tido resultados satisfatórios? Conseguiu estancar pelo menos o número de invasões naquele momento? Berenice, a gente viu um governo federal, né, do presidente Lula totalmente compassivo com esse movimento terrorista pelo Brasil. Haja vista as viagens que o Lula fez para fora do Brasil, para a China, que levou o João Pedro Stedley,
os membros do MST que participam do governo do Lula até hoje, né? E a gente viu realmente vamos falar assim, uma união de forças aí do governo federal, até do próprio INCRA, financiando movimentos do MST, como a feira que teve lá em São Paulo, né? E a gente viu a facilidade novamente do MST nas invasões do Brasil. E quando o deputado Zucco chegou conosco e teve, vamos montar a CPI do MST para a gente apurar essas invasões e para a gente realmente segurar a onda de criminalidade que esse movimento terrorista já começou a causar. A ideia foi aceita por todos nós, principalmente pela FPA, pelo presidente Pedro Lupion, e nós conseguimos as assinaturas que precisavam para a gente instalar, e o presidente Lira instaurou a CPI. A CPI era uma CPI para dar certo, porque começou com tudo. Nós fizemos várias diligências pelo Brasil e nós constatamos, Berenice, não só crimes cometidos contra produtor rural pelo MST, mas nós fomos investigar crimes que o próprio MST praticava contra o seu povo, seu próprio povo, além do descaso de atrair várias pessoas para os acampamentos e tratar essas pessoas em condições subhumanas, sem água potável, sem esgoto, sem energia elétrica, sem saneamento, sem nada para essas pessoas que são enganadas, né, enredadas pelo discurso do MST, são cooptadas para esses movimentos de invasões. Então, assim, com certeza, essas diligências foram verificados vários crimes. Nós estávamos comprometidos com a transparência, com a verdade, para a gente apurar e chegar realmente nos cabeças e chegar também, porque a ligação do PSOL, do PT, de alguns partidos de esquerda, com os movimentos, né? Isso aí também iria chegar. Outra coisa é na Bahia, que foi constatado lá que um deputado federal também, mancomunado com esses movimentos, cometeu várias irregularidades aí, ou por que não falar crimes. E o governo jogou muito pesado para realmente desestabilizar e para frear a CPI do MST. Só que a gente viu como resultado prático da CPI do MST, realmente a parada, ou seja, com a CPI o movimento enfraqueceu nas questões das invasões. Os governos estaduais se uniram, as secretarias de segurança se uniram dos estados também para coibir as invasões, ajudou muito aí os produtores rurais, essa união. E a CPI provocou todo esse freio, né, no MST, nas invasões que eles vinham e prometendo Abril Vermelho, prometendo várias invasões durante esse ano. E tanto é que o Stedley agora acabou de dar uma matéria aí falando que 2023 foi horrível para o movimento do MST, né? Mas a gente realmente viu uma freada nos atos ilícitos do MST. Nós sabemos que o MST, ele quando entra, Berenice, numa fazenda, ele não só pratica o esbulho possessório, né? Ele pratica vários crimes, né? Que são aí dentro do nosso Código Penal, da nossa Constituição, tipificados, né? Então, assim, fora o esbulho possessório, né, que é um direito constitucional, direito de propriedade nosso, mas vários crimes que a gente vê aí realmente que o MST pratica diretamente com os produtores rurais, com os funcionários dessas fazendas, né, e principalmente tocando terror e extorquindo, chantageando, queimando, enfim, vários crimes que o MST pratica nas invasões. E isso realmente foi barrado pela CPI do MST. E nós, deputados que participaram, né, da CPI, também teve um negócio muito importante que nós, durante esse processo CPI, cada deputado foi vendo
alguns projetos de lei que a gente poderia realmente apresentar, né, como um pacote anti-invasão. Então, eu acho que a CPI deixou um legado, com certeza. Parabenizar aqui o deputado Zucco, que foi o presidente da CPI, os deputados Salles também, que foi o relator da CPI, embora o relatório não tenha sido aprovado por uma jogada do governo, uma jogada do Lula defendendo seus comparsas, né? A gente viu que realmente nós fizemos um trabalho eficaz. Tanto é que barramos as invasões de terra aí pelo Brasil. E mesmo a CPI tendo sido encerrada, né, com esses pedidos de indiciamento, como o senhor bem citou, esse pacote de projetos de lei que foram sugeridos de acordo com a necessidade que os parlamentares foram percebendo, né, a necessidade, por exemplo, de endurecimento nas leis, né, deputado? Ainda veio após a CPI, para ainda fazer frente a essas invasões, o lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero, né, que promete agora ser uma linha combatente de forma permanente, mesmo os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito tendo sido encerrados. Exatamente. Muito bem lembrado por você, nessa frente parlamentar, também criada pelo deputado Zucco, o qual sou coordenador aqui no Mato Grosso do Sul, no nosso estado, né, dessa frente parlamentar Invasão Zero. E falando alguns projetos aqui, Berenice, eu queria ler o PL 4455, são projetos da minha autoria, né, durante a CPI, que proíbe o acampamento em acostamento nas rodovias, o PL 4431, que proíbe o financiamento do poder público a organizações envolvidas em atividades ilegais, PL 4434, que limita o tempo de titularização fundiária, e o 4432, que cria o cadastro de invasores no Brasil inteiro, um cadastro que as secretarias de segurança vão usar nos estados, né? E outro projeto importante foi quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal em trazer a propriedade produtiva como alvo de desapropriação, né? Então, nós fizemos um projeto de lei, PL 4357, proíbe a desapropriação de terras produtivas, que já tem aí a grande maioria de assinaturas no requerimento de urgência do deputado Pedro Lupion, que está na mesa do Lira, e com certeza no começo do ano a gente vai colocar para votação no plenário o requerimento e também o mérito, para que a propriedade produtiva ela fique fora realmente, como há um entendimento da nossa parte e da grande parte de juristas, que a Constituição brasileira já deixou clara que a propriedade produtiva, que cumpre, né, os requisitos de produtividade, ela já está fora, ela não será alvo de desapropriação. E o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de interpretação da lei por parte deles, tomou essa decisão de colocar a propriedade produtiva também como alvo de desapropriação. Incabível, né, num Brasil de hoje, 2023, entrando em 2024, você pegar uma propriedade que é produtiva, que cumpre todas as metas de produtividade, que emprega, que gera empregos, que gera renda para o município, para o estado e para o governo federal, através de exportação de grãos, através de exportação de frutas, como a gente sabe que é o caso da laranja, Berenice, que o Brasil é um grande exportador de suco de laranja para o mundo inteiro. De cada 10 copos na Europa, 9 copos são produzidos aqui no Brasil. E muita gente não sabe disso. É o agro que produz. Então, nós sabemos que a gente tem uma outra batalha aí nessa questão da propriedade produtiva, Berenice. Por quê? Porque essa é um cheque em branco para o MST voltar às invasões. Porque o próprio Código Penal já fala que a propriedade produtiva que for invadida, ela fica 2 anos sem nenhuma análise, né, no INCRA. E nós sabemos que essa decisão do Supremo Tribunal Federal pode colocar fogo nesse barril de pólvora pelo Brasil inteiro.
O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. A gente muda de assunto agora para falar também sobre um outro tema que não pode ser deixado, que é a crise no setor leiteiro, marcado em 2023 por algumas decisões também do governo federal que interferiram diretamente nesse importante setor, né? O ano de 2023, e agora a gente aproveita para conversar justamente com o senhor, que também coordena aqui na região Centro-Oeste a Frente Parlamentar em apoio aos produtores de leite. E eu quero saber a sua análise. Como é que o senhor vê essa crise no setor leiteiro? A que o senhor atribui, na verdade, o enfraquecimento do setor? O governo federal, por exemplo, ele prefere importar leite de países como Argentina, Uruguai e Nova Zelândia. Qual é o impacto de uma medida como essa? Berenice, foi uma outra batalha no Congresso Nacional hoje com o governo federal, esse ano, né? A crise do leite. Meu avô foi produtor de leite aqui na região de Dourados também. Eu nasci indo para a fazenda final de semana aqui do meu avô, a gente ir lá ajudar ele, ordenhar, enfim, fazer a bagunça com a primaiada. E a gente sabe da dificuldade que esse povo tem, Berenice, hoje, de realmente produzir leite com qualidade. E os custos da produção leiteira, hoje, da pecuária leiteira, que não condiz com os seus custos de produção, né? A gente vê hoje, cada vez mais reduzindo os produtores rurais que praticam, né, a pecuária leiteira. Os números, cada ano que passa, cai mais. Daqui a pouco não vai existir mais o produtor de leite no Brasil. Por quê? Por causa dos preços. Não adianta o cara produzir um leite aqui com custo de $6 e o leite em pó Argentina e Uruguai entrar com custo de $3 o quilo. Então, nós sabemos que a grande preocupação hoje é a importação de leite em pó da Argentina e do Uruguai, que atrapalha demais o valor do leite aqui para o produtor rural que realmente acorda 3, 4 horas da manhã para tirar leite, para ordenhar. Então, nós sabemos hoje, Mato Grosso do Sul diminuiu demais a quantidade hoje de produtores que são da pecuária leiteira, e o Brasil, a cada ano que passa, essa tradição, né, secular aqui no Brasil, da pecuária leiteira, diminui drasticamente, por conta de políticas do governo federal que não incentivam o produtor a vender o seu leite aí com preço digno. A gente não está falando nada de colocar
o preço digno do produtor, do produto que é o leite, que é a base do alimento do Brasil inteiro. E a gente viu também, né, Berenice, só lembrando, né, alguns artistas aí fazendo o maior merchan contra o leite, né? E isso também pode impactar também, né, o consumo de leite aqui no Brasil. E a gente, com certeza, com muita tristeza, a gente vê alguns artistas aí se movendo contra a pecuária de leite. Bom, a gente muda de assunto agora, porque nem só de notícias ruins vive o homem do campo. Também há motivos para comemorar, motivos recentes, inclusive. E a gente destaca que ainda nesta semana, após anos de discussão no Parlamento, no Congresso Nacional, e ainda enfrentando uma resistência enorme do presidente Lula em vetar a lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos, foi aprovado com vetos. E além da lei dos agrotóxicos, a gente também destaca um bom motivo para comemorar, que foi a aprovação do marco temporal, vetado em alguns pontos pelo presidente Lula, mas o parlamento fez o seu papel e derrubou esses vetos. Deputado, como o senhor vê essas duas leis sendo aprovadas, marcando o ano de 2023? É motivo de comemorar? Bom, eu acho que o marco temporal é um motivo para se comemorar, sim. A gente aprovou na Câmara, os deputados, os dois projetos são muito importantes para o agronegócio, mas o marco temporal ele diz muito a respeito da segurança jurídica do produtor rural. Então, a gente sabe que é um projeto que estava lá na Câmara e no Senado há quase 20 anos também em tramitação, e nós conseguimos aprovar o PL do marco temporal na Câmara e no Senado. A gente viu o governo federal, através do presidente Lula, vetar completamente o projeto, né? E na sessão, na última sessão, na penúltima sessão do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal deu um recado muito forte e decisivo, tanto para o governo federal quanto para o Supremo Tribunal Federal, que insiste em legislar. Tira a prerrogativa do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, né, em legislar e praticamente num discurso de que nós que não legislamos, então eles estavam legislando na nossa lacuna, na nossa falha, nós conseguimos tocar o projeto, aprovar, e o presidente Lula vetou, a lei os vetos foi para o Congresso Nacional, nós derrubamos, e derrubamos com a votação de PEC. Então esse é o recado que o agronegócio, que o parlamento eleito pela grande maioria do povo, dá para o governo Lula e para o Supremo Tribunal Federal, que a grande maioria do povo, na verdade, aprovou uma lei que é do marco temporal e ajuda a pacificar o campo nas questões envolvendo as invasões indígenas também no Brasil inteiro, que é outro barril de pólvora. Né? A gente sabe que produtores rurais e os próprios índios estavam à deriva de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, com certeza, ia trazer muitos conflitos e até mesmo morte no campo novamente no Brasil. Então, o sangue dos indígenas e de produtores rurais foram poupados mediante essa vitória nossa aí do Congresso Nacional em votar e aprovar o marco temporal, uma medida que já tinha sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal lá atrás, com o Nelson Jobim e com o ministro Aires Brito, né? No qual eles decidiram que a Constituição de 1988 seria um marco temporal para as demarcações de terras indígenas pelo Brasil afora. Então, nós também entendemos isso, já era uma jurisprudência, ou seja, várias decisões tomadas em cima dessa decisão, e hoje o Congresso Nacional dá uma resposta. Com certeza, hoje também, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou, né, já que o Lula não quis promulgar no Diário Oficial, né, correu dessa obrigação que ele tinha como presidente da República, né, ou seja, ele não promulgou no Diário Oficial, que ele tinha 48 horas, talvez até, Berenice, com uma amarração aí, ou um planejamento de até o final do ano
promulgar mais demarcações aí em terras indígenas pelo Brasil. Então, o presidente do Senado promulgou no Diário Oficial hoje, então o PL a lei já está valendo em todo o território nacional e, com certeza, também hoje os partidos PL, PP e parece que os republicanos também entraram com a constitucionalidade desse projeto de lei aprovado na Câmara. Ou seja, em vez da esquerda entrar com a inconstitucionalidade do projeto, nós entramos com um projeto de constitucionalidade do marco temporal, que é para realmente mostrar para o Supremo Tribunal que nós legislamos e que a grande maioria vai decidir. E que se eles mudarem a opinião lá no Supremo Tribunal Federal novamente, o Congresso Nacional vai aprovar 2 PECs que estão em tramitação. Uma no Senado, outra na Câmara, que é uma PEC do deputado federal Alceu Moreira. E outro também, eu acho que uma vitória também, né, que foi o PL 1459, né, que trata dos defensivos agrícolas, né, trata da modernidade, né, trata da aprovação, trazendo transparência, mais agilidade, né, nos registros de produtos mais modernos para o Brasil. Né? A gente vê os Estados Unidos, Argentina, Europa, vários países usando produtos modernos, né, defensivos que realmente têm um combate. E nós sabemos que o Brasil, Berenice, é um país tropical. Não tem neve, não tem gelo que mata as pragas no campo. E nós sabemos que aqui é muito mais difícil o controle de pragas no campo, porque não trata-se do país tropical, nós temos clima favorável, sol, chuva, e isso traz realmente um uso maior de defensivos, né, na agricultura e na pecuária. E a modernidade desses defensivos que nós temos que trazer aí para a população brasileira, que hoje uma indústria que faz um defensivo novo, que cria um novo defensivo, já com estudos lá fora, com várias tecnologias, hoje esse defensivo realmente vai fazer menos mal para o meio ambiente e também para a população, porque tem tecnologia investida nisso, ao contrário de defensivos que estão aí 20, 30, 40 anos no mercado, né? E que não tinha essa preocupação antigamente. Então, nós estamos vendo uma grande vitória, ao se passar para o mapa, né? Essa autoridade para autorizar com mais rapidez, né, os registros de defensivos modernos no Brasil. Então, a pecuária, a agricultura está andando com a modernidade. E o governo federal hoje vetou, o Lula vetou, saiu no Diário Oficial, né? Hoje foi a notícia do agro, né, o veto do presidente Lula em tirar do mapa e devolver para o IBAMA. Ou seja, o IBAMA pegava um registro de um defensivo e ficava 5, 6, 10 anos para aprovar. Enquanto isso, já passou toda a eficácia e a modernidade do defensivo, né, e às vezes não aprovava realmente, e o projeto de lei realmente trazia para o mapa, para o Ministério da Agricultura, esse processo de autorização com mais rapidez, né, celeridade nos defensivos com tecnologia e mais modernos. Então, também foi uma vitória a gente ter aprovado no Congresso Nacional, e o veto do presidente Lula hoje, também, na próxima sessão do Congresso Nacional, poderá ser trazido esse veto, e o Congresso Nacional terá a tarefa de derrubar esse veto e para que a lei do defensivo seja vigorada em todo o Brasil e possa ajudar a produção de alimentos que tanto contribui, como eu sempre falo, com 1/3 do nosso PIB, com 1/3 da nossa carteira registrada, ou seja, geração de emprego, 28 milhões de carteiras assinadas hoje, Berenice, é o agronegócio que garante para esse Brasil e para o brasileiro. Então, nós sabemos a importância do agronegócio para o Brasil e, com certeza, essas leis é uma vitória hoje no Congresso Nacional para o agro e para todo o Brasil. Pois é, e como o senhor bem disse, esses vetos do presidente Lula, isso é assunto para 2024, que já está batendo aí na porta, e ao que tudo indica, o governo federal, que vem tentando aí desacelerar, né,
Esse movimento pujante que é do agronegócio, ao que tudo indica, vai sofrer uma nova derrota em relação também à lei dos defensivos agrícolas. Até porque, né, deputado, a Frente Parlamentar da Agropecuária, acredito que seja a maior frente do Congresso Nacional, a mais bem estruturada que existe. São mais de 300 parlamentares entre deputados e senadores. Olha, desde já quero agradecer muito sua participação aqui conosco. Sabemos que o senhor também é produtor rural, foi eleito justamente para defender as causas dos produtores rurais brasileiros. Parabéns pelo seu trabalho, continue representando esse setor, que é o setor que mais movimenta a economia do país. Obrigado, Berenice. Realmente nós estamos aí já encerrando 2023, com as expectativas para 2024, né? O agro brasileiro passando por várias lutas e batalhas esse ano 2023, né? Nós vimos uma seca que jamais foi vista no Brasil aí, né? A gente sabe que várias regiões foram prejudicadas, né? O soja, principalmente no norte do Brasil, no Mato Grosso, no Pará, foi prejudicado seu plantio. E nós estamos realmente torcendo para que esse agronegócio, que sustenta a mesa do brasileiro, que traz o alimento para o brasileiro, que traz o alimento para o mundo inteiro, Berenice. Um prato a cada 5 pratos é o agro brasileiro que produz, que mata a fome da população, que traz segurança alimentar para o mundo inteiro. Ele possa ser valorizado nesse 2024 por esse governo que está, que ele possa ser valorizado pela população brasileira. E que nós, juntos, possamos pensar num Brasil de desenvolvimento, num agro que desenvolve o Brasil, não só o interior, mas também as capitais, a agroindústria. Então, é o que o deputado Rodolfo Nogueira aí, né, a gente acredita para esse 2024. Uma pujança maior do agronegócio e um 2024 de muito desenvolvimento e paz para todos nós. Obrigada, deputado Rodolfo Nogueira, de Mato Grosso do Sul, e um feliz ano novo para o senhor. Eu quero fazer um convite a você que está nos acompanhando nesse momento. A partir da semana que vem, o Fator Agro vai iniciar uma série de reportagens para mostrar a produção brasileira da nossa agricultura em Mato Grosso. É uma edição especial, uma série, o Fator Agro, pelo nosso país. Vamos mostrar como funciona as produções, né, o manejo da produção agrícola no estado que é campeão em exportações de grãos no nosso país e pelo mundo. E olha, não fica só por aí, tem muita novidade chegando. Então, a todos vocês, muito obrigada pela audiência. Nesse último dia do ano, estamos muito felizes com todas as conquistas. E encontro marcado, hein? A partir da semana que vem, às 9 da manhã, domingo, estamos juntos e começa uma nova série, Fator Agro pelo país. Feliz Ano Novo! Tchau, tchau! O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas, você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta, temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado, você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade.
Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.